Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus e a Virgem Maria te abençoe, você que me acompanha, meu irmão e minha irmã. E neste vídeo eu quero falar sobre a volta da monarquia. O que vocês acham desta volta da monarquia para o nosso país, né? No mundo de hoje, de modo especial, ou no país de hoje, o nosso Brasil que estamos vivendo. O que acha da volta da monarquia no lugar da república, né? Eu estudando e observando alguns fatos da história da monarquia e comparando com a república de hoje, com certeza a maioria escolheria a volta da monarquia. Mas vocês tirem suas dúvidas, porque como eu estava lendo um trecho belíssimo sobre a história monárquica, que diz assim: durante praticamente todo o século XIX, né, o Brasil foi a única monarquia de uma América Latina inteira. O Brasil foi uma única monarquia de uma América Latina dividida em várias e pequenas repúblicas. Então, só o Brasil tinha uma monarquia, para além de diferença entre monarquia e república. Porque no caso latino-americano, o Brasil foi o único país a manter o regime monárquico. E as consequências dessa particularidade em relação às outras nações foram muitas consequências, né? O Brasil é o único país das Américas que teve um regime monárquico. Foi o Brasil. Estável e reconhecido mundialmente. Haiti e México, por exemplo, também tiveram suas experiências monárquicas, mas estas duraram pouco tempo, né? Tendo nenhuma relevância na história de ambos. O período monárquico brasileiro, que durou de 1822, ano da independência do país, até 1889, quando foi proclamada a República dos Estados Unidos do Brasil, marcou de forma indelével a história nacional. É importante a gente saber disso, porque distorcem a história, a verdadeira história monárquica brasileira. Escolheu-se a denominação Império do Brasil para o novo país que nascia pelo fato de que o monarca reinava sob uma gama variada de súditos, né? Considerando-se as grandes diferenças que caracterizavam e ainda caracterizam o país. Assim, o imperador tinha súditos brancos de origem europeu, índios, nativos, estabelecidos nos confins de selvas amazônicas, africanos e descendentes de africanos, livres ou escravos. Imigrantes alemãos recém-chegados ao país e assim por diante. Este período de 1822 a 1889 pode ser dividido em três menores, sendo que o primeiro foi o reinado de Dom Pedro I, que muitos de vocês conhecem bem a história. Isso se o MEC não distorceu, né? O primeiro imperador responsável pela independência brasileira, bem como pela primeira Constituição, outorgada pelo mesmo em 1823. Nosso defensor perpétuo analisou o projeto de Constituição elaborado pela Assembleia e não aceitou, e em consequência mandou dissolver o colegiado e redigir a seu próprio gosto uma carta magna para o país, que ficaria em vigor até a queda do regime monárquico. A monarquia no Brasil, na minha opinião, foi a melhor época. Foi a melhor coisa que aconteceu neste país. Exemplo disso é que depois da monarquia, com a república, o nosso país
vou usar essa expressão, só perde. Só perde, só tem a perder. Infelizmente, o nosso país só tem a perder. Veja só como o futuro imperador daquele tempo, no Brasil imperial, no Brasil monárquico, as coisas eram melhores. As coisas davam certo. Já com a República, pelo contrário, veja como está o nosso país com a política, com os nossos governantes, com a roubalheira que é grande, com a Lava Jato sempre desvendando tudo isso, toda a podridão do nosso país. E sabe por quê? Porque do mesmo jeito que aconteceu com o Brasil imperial, hoje acontece nos nossos dias. O que aconteceu desde o início, desde o fim do Brasil imperial? Um golpe. Este golpe aconteceu em 1840. É dado chamado golpe da maioridade, por parte dos políticos liberais naquele tempo, que declaram a maioridade de Dom Pedro II, declarando apto a assumir o trono do Império do Brasil. Então, com apenas 14 anos incompletos, ao segundo imperador caberia o período final da monarquia no Brasil e também o mais extenso, na verdade. É o chefe de Estado que por mais tempo permaneceu no poder do Brasil, conseguindo debelar as revoltas regionais e controlar de modo eficaz as disputas entre conservadores e liberais. Monarca popular entre o povo, seu reinado seria interrompido pelo golpe republicano, apenas 2 anos antes de sua morte e transferência do poder ao seu sucessor. Veja só, o caso é que a monarquia foi se desgastando de modo bastante lento, com episódios como a Guerra do Paraguai, onde a monarquia perdeu apoio entre aqueles que lutaram no conflito, além da questão religiosa, da questão militar e, por fim, a decisão de abolir a escravidão. Problema que assolou todo o período monárquico e que, com o seu desfecho, levou ao fim a monarquia, pois o último grupo disposto a apoiar o regime, o dos ricos cafeicultores, beneficiários da mão de obra escrava, abandonaram o governo à sua própria sorte, que teve um fim anêmico a 15 de novembro de 1889. Com tudo isso, o Brasil passou por um momento difícil. Se houve naquele tempo um golpe do lado dos republicanos, até hoje, infelizmente, vivemos neste mesmo pecado, nesta mesma, desculpa eu falar essa expressão mais uma vez, melhor dizendo, essa expressão que eu vou falar pela primeira vez, nessa mesma rédea, essa rédea que, quando se coloca em um animal, vai direcionando para onde o dono quer que ele vá. Com a República está acontecendo com os brasileiros. Infelizmente, estão querendo nos direcionar para um abismo. Talvez fatal. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham da volta da monarquia. Deus te abençoe. Muito obrigado.